Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje trataremos especificamente da história da educação de surdos. Nessa aula, apresentaremos os paradigmas em relação à pessoa com deficiência e a educação de surdos. Por que isso? Temos que pensar aí nos caminhos trilhados para se chegar ao bilinguismo como proposta educacional atual. Para uma melhor organização da reflexão, falaremos dos períodos históricos. Então, nós trataremos da Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Em relação à Antiguidade, a situação das pessoas com deficiência e com surdez. Na verdade, há poucos documentos voltados à vida dessas pessoas com deficiências de modo geral. Há poucos registros, e esses poucos registros descrevem situações de abandono, de rejeição e até de assassinatos cometidos e validados pela sociedade. A ausência da fala oral era considerada a comprovação da imbecilidade dos surdos. Nesse período, haviam outros valores que regiam essa sociedade. Esses valores se diferenciavam bastante do que nós temos hoje. Uma reflexão importante que vocês façam é quais desses valores que podem permanecer até os dias de hoje. Em relação à Idade Média. Na Idade Média, nós temos um domínio da igreja como uma classe social, e essa classe social exerce grande poder. Nós temos essa citação aqui da Aranha, que descreve bem este período e o que acontecia aí com as pessoas com deficiência. Alguns matavam-nos, outros advogavam a convivência amigável, outros ainda puniam-nos por considerarem a doença, a fraqueza e a deficiência resultantes de possessão demoníaca, sendo a punição a única forma de se livrar do pecado, da possessão e de se reparar os pecados. Diante disso, imaginem como é que ficava a questão das pessoas surdas neste período. Em relação às pessoas surdas, nós temos uma autora, a Cecília Moura, que coloca que, como havia essa dominação da igreja, os surdos eles eram considerados almas sem salvação. Por quê? Eles não citavam sacramentos. Diante disso, eles continuavam a ser concebidos como não humanos. Essa realidade, ou seja, a constatação da falta da fala e a busca por essa fala durante esses dois grandes períodos históricos, sempre esteve presente na vida das pessoas surdas. Gostaria que vocês refletissem e observassem precisamente sobre essa questão. Em relação à Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós temos uma ruptura em relação alguns conceitos defendidos na Idade Média. Então, nesse período, nós temos uma busca da razão, em detrimento da espiritualidade. O homem passou a ser o centro da sociedade. As explicações científicas, os fenômenos metafísicos, eles ganham espaço aí nos estudos e nos valores dessa sociedade. Nesse caso, no caso da pessoa com deficiência, buscou-se identificar, classificar e medicalizar, buscando sempre a busca, o tratamento aí para a deficiência. Um outro período, Idade Moderna. Nesse período, nós temos aí, de acordo com a Aranha, 2001, o início do paradigma da institucionalização. É importante que vocês se atentem a esse primeiro paradigma e quais os reflexos que ele traz para a sociedade atual e para a inclusão, de modo geral, para o conceito de inclusão que nós temos hoje.
Em relação à Idade Moderna e à surdez, nós observamos uma mudança. Na Idade Média, nós tínhamos aí os surdos vistos como frutos do pecado, a caridade ainda servindo muito mais a quem a fazia do que a pessoa que recebia. A ideia de mudez começa a se destituir, porque a ideia médica, a ideia da medicalização começa a ficar muito mais forte. Entretanto, as iniciativas que nós temos, elas são de cunho muito mais individual do que coletivo. Ou seja, alguns professores que buscavam aí ensinar os surdos ou por meio da oralidade ou por meio de sinais. Nessa época, surge o Abade Lepê como um importante ícone da educação de surdos. O Abade Lepê, ele dedicou-se ao aprendizado da língua de sinais francesa. O Abade foi estudar a língua de sinais francesa com os próprios surdos que perambulavam pelas ruas de Paris. Esse Abade é extremamente importante para a história da educação de surdos, porque foram as suas ações que levaram à abertura da primeira escola pública para surdos. A primeira escola pública para surdos, chamada na época de Instituto Nacional para Surdos Mudos, ela surge em 1760. Nesse período, com as iniciativas do Abade Lepê, nós temos o início do processo de reconhecimento e valorização da língua de sinais e da experiência visual para a leitura e escrita. As iniciativas, então, ligadas à oralização começam, né, a decair. Nesse período, nós temos o processo de construção política, social e educacional dos surdos mundialmente. A educação de surdos passa a ter os mesmos objetivos da educação de ouvintes. Para que isso se consolidasse de fato como realidade, foi preciso mais de um século. Só em 1850, no Instituto, 50% dos professores eram surdos. As crianças que estudaram nesse instituto, elas cresceram, elas se tornaram professores da própria escola, elas viajaram pelo mundo, elas abriram associações, enfim, para surdos, ocuparam cargos importantes. Nesse instituto destaca-se o domínio da língua de sinais francesa, do francês escrito, do latim, de uma outra língua estrangeira, além de acesso aos conhecimentos de geografia, astronomia, álgebra, artes, ofícios e atividades físicas. Então, vocês podem observar que a questão curricular era bem completa. Não havia defasagem entre as escolas de ouvintes e o Instituto para Surdos de Paris. Os surdos, então, começaram a sair dali da França e montar essas associações e ocupar esses cargos pelo mundo, com outro tipo de posição. Na Idade Contemporânea, ela foi marcada aí pelas críticas às instituições totais, como meras prisões. Então, os deficientes, de modo geral, eles eram levados para instituições segregadas e lá eles permaneciam. No caso dos surdos, o ícone aí é um instituto para surdos mudos de Paris. Paradigma de serviços. Esse modelo investia na adequação do sujeito, ou seja, este deveria superar sua deficiência a fim de participar de forma igualitária na sociedade vigente. De acordo com Aranha, esse paradigma se assemelha à ideia de integração, ou seja, em relação aos surdos, por exemplo, para se adequar na sociedade cuja maioria é ouvinte, eles deveriam comportar-se como ouvintes. Diante do paradigma da institucionalização, do paradigma de serviços, nós temos aí uma importante mudança em relação
a própria história da educação dos surdos. Na idade contemporânea, nós tivemos um congresso realizado em Milão, exatamente no ano de 1880. Em 1880 foi realizado o Congresso de Milão, cujo objetivo era discutir a educação ofertada aos surdos. Foi decretado, sem a participação da comunidade surda, que o oralismo deveria ser adotado para a educação dos surdos, visto que a oralidade era inquestionavelmente superior aos gestos. Mesmo diante de todo o sucesso pedagógico, social, conseguido com o Instituto e várias iniciativas aí de escolas voltadas para o ensino de pessoas surdas, não houve a permanência desse tipo de oferta educacional. O Congresso de Milão trouxe grandes consequências aí para a educação de surdos. Mudou-se radicalmente a visão sobre surdez. A surdez passa a ser vista como anomalia, deficiência, patologia, doença. As escolas são transformadas em clínicas de tratamento e de reabilitação do surdo pela fala. Os profissionais surdos foram excluídos. Por que será que os profissionais surdos foram desvinculados aí da sua função? Os professores surdos, eles utilizavam a língua de sinais para comunicação. Então, eles foram considerados aí, durante essa nova visão, essa construção dessa visão, como um perigo para as crianças surdas. Por quê? Com os professores adultos surdos, eles aprendiam a língua de sinais, que nesse contexto deveria ser retirada. O desenvolvimento cognitivo das crianças era medido pelo maior ou menor grau de conhecimento da língua oral. Esse congresso, ele ocorreu em 1880, só que os resultados e a escolha educacional pelo oralismo, ele continua até a década de 1960. Apesar do fracasso maciço aí ocasionado, não houve grandes questionamentos. Diante da imposição de um método oral para a educação de surdos, as comunidades surdas elas foram sofrendo uma despolitização, ou seja, não havia membros que de fato pudessem questionar essa realidade. Eles se submeteram ao oralismo e daí, como eles não tinham sucesso, eles não conseguiam se unir como comunidade e lutar em prol dessa libertação e de uma mudança educacional efetiva. Em 1960, na década de 1960, nós temos aí as publicações do linguista americano William Stockel. William Stockel, ele se dedicou ao estudo aí da língua de sinais americana e ele publica que as línguas de sinais são línguas autênticas. Essa constatação fez com que o uso dessa língua fosse repensado no âmbito educacional mundial e nos mais diversos contextos educacionais, a fim de combater o insucesso dos surdos, que, de acordo com Sachs, perfaziam um total de 90%. 90% de fracasso escolar trazia aí como consequência também um fracasso no social, na parte de trabalho, enfim, em várias outras instâncias. Ainda nessa época, nós temos aí o paradigma de suporte, que é o terceiro paradigma que se assemelha hoje com a ideia de inclusão. Traz como ideia principal tanto investimentos nos sujeitos, quanto mudanças sociais que permitam sua real participação. Assim, é preciso preparar as pessoas com deficiência para a vida em sociedade de acordo com suas possibilidades e potencialidades.
Pois bem, ao invés de se investir numa mudança só no sujeito, nós passamos a investir numa mudança, em trabalhar no trabalho com as potencialidades desse sujeito, porém numa mudança também da sociedade para que de fato possa incluí-lo. Para o paradigma de suporte, cada ser possui uma singularidade e pode participar ativamente da sociedade, de modo a contribuir para o seu crescimento individual e coletivo. Para compreendermos um pouco melhor sobre as abordagens educacionais para os surdos, nós temos aí essa divisão: oralismo, comunicação total e bilinguismo. No caso do oralismo, a língua oral é o foco da educação de surdos. A audição da criança surda deve ser estimulada o mais precocemente possível por meio de aparelhos de amplificação sonora e terapias de reabilitação auditiva. As crianças são classificadas de acordo com o grau de perda auditiva. Será que essa visão sobre surdez ainda persiste nos dias de hoje? Como será que os pais de uma criança surda são orientados aí logo que descobrem a surdez? No oralismo, a concepção de sujeito existente é de uma pessoa que sofre um déficit. Acredita-se que a criança constrói uma imagem mental de algum objeto quando ela o nomeia por meio da fala. As crianças devem relacionar a língua escrita à pauta sonora. Então, nós podemos observar que existe uma visão sobre a criança nasce com a falta de audição, essa falta é evidenciada, tentativas de reabilitação são feitas no sentido de aparelhos, ofertas de aparelhos e até mesmo cirurgias para recuperar aí essa audição perdida. No caso da educação, investe-se na fala, na produção da fala dessa criança e na leitura labial, para que ela possa se desenvolver e relacionar depois o que ela pronuncia com o que ela escreve, né? Relacionando grafema-fonema. No caso do oralismo, na prática educativa, ensinavam-se fonemas soltos, palavras, frases simples, por meio de repetição e memorização, cujo objetivo era que os surdos aprendessem a língua escrita e sua complexidade. Nós temos vários exemplos que nós podemos recorrer para se pensar no oralismo. No guia de estudos vocês também têm vídeos disponíveis e outros materiais. Mas ao receber a criança surda na escola, dentro dessa visão oralista, os fonemas soltos eram trabalhados de maneira latente. Então, por exemplo, a letra, o M, né, o som de que é o fonema solto, é um som nasal. Então, pegava-se a mão da criança, colocava-se sobre o nariz da professora, no nariz da criança, até que ela produzisse esse som. Quando esses sons não saíam de maneira adequada, várias estratégias educacionais eram utilizadas. Por exemplo, para ela pronunciar o F, né, que é o som F, certo? Sai um ventinho atrás do dente da frente. O professor pronunciava isso para a criança, mas ela não sabia disso, como é que ela ia pronunciar. Então, trazia-se para a sala de aula bacias com água e barquinhos de papel para que a criança assoprasse, né? E aí entendesse que sairia o ar, né, dessa forma. A questão é, será que pronunciando aí o fonema solto, ela conseguiria dizer, por exemplo, feijão, faca, feliz? Então, essa complexidade não era muito considerada aí no oralismo. Diante das descobertas do linguista William Stockel, após aí a década de 1960, nós observamos uma outra abordagem de ensino para as pessoas surdas, denominada aí comunicação total.
O objetivo da comunicação total era promover aí uma comunicação com a criança surda, como o próprio nome diz, por meio da utilização dos mais diferentes recursos: fala, sinais, mímica, gestos, escrita, etc. Observa-se nesse período uma mudança aí de perspectiva em relação à surdez. Durante muito tempo foi negada aos surdos, foi negado aos surdos o uso de uma língua autêntica, né? E na tentativa de reparar essa falta, abre-se aí a possibilidade de uma comunicação mais efetiva. O intuito dos idealizadores dessa abordagem era romper com a visão de deficiência. Porém, os propósitos iniciais foram desvirtuados. Nós temos a concepção do oralismo, vendo a pessoa surda como uma pessoa que sofre de um déficit, de uma falta. Será que só pela descoberta ou pela valorização da língua de sinais como língua, essa concepção pode ser mudada assim tão radicalmente? Observou-se que a concepção de sujeito continuou a mesma do oralismo. A comunicação total permitiu o uso de sinais das práticas pedagógicas na estrutura da língua oral, a fim de que a pessoa surda pudesse desenvolver a fala. Essa estratégia é chamada de bimodalismo. Desse modo, a língua de sinais não era considerada língua autêntica, pois não se oferecia uma língua acessível para a organização de pensamento visual da pessoa surda. Então, apesar de oferecer aí todas as formas de comunicação possíveis, a língua de sinais foi totalmente desvirtuada nessa prática pedagógica. Juntamente com a fala, se produzia sinais na estrutura organizacional da língua oral auditiva. Com isso, não se estabeleceu uma comunicação efetiva com as pessoas surdas. Na comunicação total, nós tivemos uma maior liberdade em sala de aula para que os surdos pudessem se organizar um pouco mais. No oralismo, eles tinham as mãos amarradas, a fim de valorizar aí a fala. Se a criança quisesse ir ao banheiro, você só vai ao banheiro se você disser banheiro. Na comunicação total, nós vemos uma mudança em relação a essa postura. Entre as pessoas surdas, a língua de sinais era utilizada, só que na relação professor-aluno, continuava havendo ali uma barreira, porque o que o professor utilizava não era, de fato, uma língua. Vocês podem imaginar, é como se a gente pegasse as palavras do inglês e as pronunciasse na estrutura da língua portuguesa. Então, de fato, a gente não estará utilizando o inglês. Diante desses problemas, surgiu, então, o bilinguismo como proposta mais atual para a educação de surdos. O bilinguismo para surdos rompe com a visão de deficiência, considera a pessoa surda como visual. A proposta bilíngue recomenda que a criança tenha o acesso mais precocemente possível a uma língua visual, pois essa será a sua primeira língua e deve ser adquirida por meio de interações, assim como ocorre com a criança ouvinte. Tanto no oralismo como na comunicação total, nós observamos aí que a visão sobre o sujeito não mudou. O surdo continuou sendo visto como deficiente. No bilinguismo é que nós temos uma visão diferente sobre a pessoa surda. O surdo é considerado um sujeito visual. No bilinguismo, o ambiente linguístico favorecedor para a aquisição da L1, ou seja, a língua de sinais, é a escola bilíngue para surdos. A língua portuguesa, na modalidade escrita, é ensinada por professores bilíngues, como segunda língua, sem recorrer ao som. Desse modo, a escola para surdos se torna importante para a inclusão educacional dessa criança. É nesse espaço que a criança surda tem condições de aprender a língua de sinais por meio da interação com surdos das mais diferentes faixas etárias, como primeira língua, como língua natural, assim como os ouvintes aprendem a língua de sinais por meio de interações. No caso da língua escrita,
Esta é ensinada com uma metodologia específica de L2, ou seja, de segunda língua. A língua portuguesa não é ensinada aos surdos por meio do som. No Brasil, o primeiro documento oficial que menciona o bilinguismo para surdos é o Decreto 5626 de 2005. Esse decreto regulamenta a Lei da Libras 10.434 de 2002. A Lei da Libras é o primeiro documento oficial onde aparece a palavra surdo em detrimento a deficiente auditivo. Aparece a palavra surdo e há a definição de surdo como sujeito essencialmente visual. E é garantido aos surdos a proposta educacional bilíngue por meio dela. A Lei da Libras é um documento que só reconhece a Libras como uma língua oficial do Brasil. É o decreto que traz todas as providências em relação à língua de sinais. O bilinguismo considera a identidade e a cultura surda positivas como fatores importantes para o desenvolvimento da criança surda. Nas próximas aulas, nós estudaremos de maneira mais aprofundada a questão da identidade e da cultura surda como fatores essenciais para o desenvolvimento da criança surda. A identidade e a cultura surda vão estar presentes na própria escola bilíngue, mas esses assuntos nós deixaremos um pouco mais para frente. Obrigada, até a próxima aula.